A paz de Deus com todos os irmãos do grupo. E vão respondendo aí a pergunta do nosso irmão, se todos os pecados são iguais, ou existe pecadinhos e pecadão, né? Irmão, existe sim classificação de pecados, sim, tá? Existe sim. Vou dar um exemplo aqui pro irmão, certo? Bom, primeiro, vamos classificar assim, se é que pode classificar. Pecados leves. É o pecado chamado pecado cotidiano. Qual que é esse pecado cotidiano? É aquele que nós cristãos, as pessoas que não são cristãos, todo ser humano comete. Aquele que dizer que não peca já é mentiroso. Que é o pecado cotidiano. Peca por palavra, por pensamento, por obras, por sonhos, certo? Então todos nós somos falho, é o pecado chamado falha, falha humana. O homem é imperfeito, é uma falha, tá? Nós somos falha, chamado pecados leves, o pecado cotidiano do dia a dia. Não tem como, o homem ele falha, tá? Isso é os pecados leves, porque era chamado de pecado involuntário. Porque esse corpo que nós está, ela é carne, então a carne ele leva a qualquer um de nós ter um deslize desse, mas ele é involuntário, né? Não é porque nós queremos, às vezes nós quando vemos já fazemos, tá? Primeiro, então são chamados pecado leve, pecado cotidiano. Bom, segundo, pecados médios. Qual é esse pecado médio? É o pecado de ofender alguém. Ofensa. É o que o Senhor Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofendeu, ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se nós não perdoar aquele que nos ofende, nós não podemos nem orar a oração do Pai Nosso. Nós temos que perdoar, porque amanhã nós que erramos, Ele também nos perdoa. Tá? Então isso é um pecado já, na verdade, é um pecado médio. É um pecado mais grave do que o pecado cotidiano. Se você já desacatou a pessoa, você já feriu uma pessoa, você já ofendeu, aí é diferente. Por isso que o Senhor Jesus disse: se o teu irmão pecar, te ofender a você, vai lá, fala com ele, tá? Se ele não te ouvir, leva com você um ou dois irmãos, faz a visita para ele. Se ele também não ouvir vocês três, então leva ao ministério, leva à igreja. Também não ouviu o ministério, não ouviu a igreja, o próprio Senhor Jesus ensinou isso, tá? Então, a partir de agora, considera ele como gentil e publicano, deixa ele para lá. Viu como tem diferença? Tem diferença, deu 3 chances para ele, tá? Porque é o pecado de ofensa, ele ofendeu e não quer perdoar, ele não quer perdoar aquele que ofendeu, ele não quer perdoar, então existe o pecado de ofensa, tá? Então chama-se pecado de ofender alguém, tá? Você magoar a pessoa, ofender, é o pecado de ofensa. Esse está entre o pecado médio, os médios, certo? Bom, agora tem um pecado grave, grave. Qual é o pecado grave? Muito grave. Pecado de apostasia. Pessoa apostata da fé. Ele abandona a fé. Ele volta para o mundo, não quer ser mais cristão, ele vai deitar e rolar, não quer saber mais. Ele é uma apostata da fé. Apostasia, ele se apostata. Apostata quer dizer, ele abandona a fé, ele abandona Cristo, ele abandona a doutrina de Jesus Cristo, ele abandona, isso chama-se apostata da fé, tá? Isso aí está entre pecado grave, porque ele apostatou da fé. Se ele morrer apostatado da fé, ele não tem salvação. Ele apostatou da fé, é uma apostata da fé, tá? Outro pecado grave, é um adultério. Ele tem diferença? Tem. A Bíblia mesmo fala assim: todo pecado que o ser humano faz, ele comete o pecado fora do corpo, fora, por palavras é fora, ofender uma pessoa é fora, pensamento é fora, mas a Bíblia diz: mas aquele que adultera
tá? Ele peca contra o seu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. É diferente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então, você adulterou, você tinha sua esposa, fez um corpo com ela. Como você adulterou, você fez um corpo com aquela outra meretriz, com aquela mulher. Aí você pegou o templo do Espírito Santo, que é o corpo, e deitou com outra pessoa. Então é um pecado grave, pecado de adultério, pecado grave. A própria palavra já dá a diferença. Todo pecado que o ser humano comete é fora do corpo, mas aquele que adultera, ele peca contra o seu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo, tá? É grave. Bom, e agora existe o pecado gravíssimo. Esse já morre na hora, instantâneo. Esse é gravíssimo. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, irmão, há diferença de pecado, sim. Tem uma relação, sim, tá? Tem, inclusive, pecado de omissão. Aquele que esconde a verdade é pecado de omissão. Se nós sabemos a verdade e não falar, Deus cobra de nós. No dia do juízo, Deus cobra. Você sabia a verdade, você deixou o mal prosperar, você não falou nada para defender. Você sabia a verdade, mas você escondeu a verdade. Chama-se pecado de omissão. A pessoa se omite da situação para ficar bem. Os outros, ele pega e nega a verdade, ele esconde. Não, nós temos que falar a verdade. Por isso que o grupo aqui é falando a verdade e reprovando a mentira. Tá bom, meu irmão? Existe classificação de pecado, sim. Tá certo? A paz de Deus abençoe com todos os irmãos do grupo.